Está chegando na reta final do tema graça já. Hoje é o penúltimo dia que nós vamos falar a respeito desse tema aqui na Onda, que foi animal. Até aqui nós entendemos várias coisas, eu acho que você entendeu. Coisas como, por exemplo, Deus já te abençoou, Ele é engraçado e a graça dele está sobre a tua vida. Quem entendeu isso? Quem entendeu que pode em Deus e Deus por nós pode fazer todas as coisas. Quem entendeu, levanta a mão. Pode abrir o mercado de trabalho, pode multiplicar pão e peixe, dinheiro também. Enfim, a gente entendeu várias coisas a respeito de que a graça de Deus pode fazer por nós e pode de fato agir na nossa vida. Hoje, e enfim, na próxima, sem ser a próxima, outra segunda-feira, porque a próxima não vai ter a Onda aqui na segunda-feira. Na outra segunda-feira, quando nós encerrarmos o tema, essa semana e aquela, nós vamos falar acerca de, beleza, entendemos que somos agraciados, entendemos como podemos ser agraciados, descansando. Mas aí, o que nós fazemos com essa graça? O que nós fazemos com ela? E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, a responsabilidade de quem recebeu a graça. Quem aqui reconhece que é agraciado por Deus? Levanta a mão. Se você é agraciado por Deus, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, não é uma questão de regra, mas é uma questão de responsabilidade. E é a respeito disso que nós vamos conversar. Você foi agraciado por Deus, legal, show de bola. Mas você tem uma responsabilidade acerca dessa graça que te alcançou. E isso é falar sobre ser a própria graça nesse mundo. Ser a personificação da graça nesse tempo que nós vivemos, um tempo de desgraça. E talvez você, muito legalista, religioso, já de cara pense o seguinte: eu sei, a minha responsabilidade é fazer por merecer a graça de Deus. Aí já não seria mais graça, né? Se você fizer por merecer, já não é mais graça. Você precisa da graça justamente porque você não merece. Essa não é a sua responsabilidade. Aliás, na semana passada nós falamos acerca de obras. E o que a gente aprendeu acerca das obras? Que elas são fruto, não é? Nós não a praticamos, é Deus que imputa elas nós. As obras, as boas obras são frutos. Quer ver? Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, a resposta ou a responsabilidade que nós temos em ter sido agraciados por Deus não passa pelas boas obras, mas passa por uma atitude. Por uma atitude que, enfim, vai ser revelada hoje para você, beleza? Mas olha para quem está ao teu lado e diga: se você é alguém muito abençoado por Deus, você tem muita responsabilidade no teu lombo. Amém? Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, ó Pai, essa noite. A verdade, ela já é Tua há muito tempo. Mas nós abrimos nosso coração e reconhecemos que ela é Tua, Pai. E queremos, de fato, entender um pouco mais acerca dos mistérios do Teu reino, da maravilhosa e extraordinária graça que o Senhor derramou sobre nós. Abençoa-nos, ó Pai, com discernimento e revelação, para que saiamos aqui edificados por meio da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Cara, abre a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 23. Mateus 18, 23.
Beleza? Aberto? Mateus 18, 23. Presta atenção na leitura, cara. Se você não abriu, abre teus ouvidos aí para entender a história. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme. Enorme, repete comigo, enorme. Não é pouco, é uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuísse fossem vendidos, para que aí, enfim, tentassem pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu pago tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Preste atenção no que o servo diz: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou, como ele tinha feito agora há pouco: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. É o Chaves. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar ao seu senhor o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua enorme dívida. A sua enorme dívida. Porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Só recapitulando uma coisa que a gente ouviu lá atrás, que é muito importante, é que a graça de Deus, ela não é exclusiva para a salvação. A graça de Deus, ela pode nos abençoar de maneiras diversas. A graça de Deus pode abençoar nossa família, pode abençoar nosso namoro, pode abençoar nosso GP, pode abençoar a nossa cidade, a nossa nação, a nossa terra. Aliás, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver famílias abençoadas pela graça de Deus. A gente vai ver terras que prosperaram pela graça de Deus. A gente vai ver reinos que se alavancaram e, enfim, foram reconhecidos pela graça de Deus. Então, a graça de Deus, como a gente falou anteriormente, ela pode atuar em diversas áreas. Ela não é exclusiva para a salvação. Ok? Agora vamos voltar para a parábola. Aquele homem, ele tinha uma dívida enorme. Repete comigo, enorme. Enorme, era enorme o que ele devia para o seu senhor. Era enorme. Era muita dívida. O que será que ele devia? Sei lá, acho que talvez o Senhor deu para ele uma casa. Naqueles dias era costume, enfim, a esposa, ela ser dada. Talvez o Senhor deu a ele uma esposa. Talvez o Senhor deu a ele um burrico do ano, rebaixado. Talvez o Senhor deu a ele um jantar romântico, de frente para o Mar da Galileia. Ele tinha uma dívida enorme. O que entra nessa enorme dívida? Não sei. Sei que, para se fazer uma enorme dívida, a gente tem que fazer muita coisa consecutiva. Concorda comigo? Por exemplo, a gente não tem como fazer uma enorme dívida comendo.
A não ser quem é muito guloso. Né? A gente não tem como fazer uma enorme dívida comendo. A gente faz uma enorme dívida comendo, comprando roupa, cartão da Renner, cartão da C&A. Aí a gente vai acumulando dívida. E aquele cara acumulou dívida. Era uma enorme dívida. Não era uma dívida apenas numa área. Era uma dívida em diversas áreas que o Senhor estava bancando. E o que aquele cara fez? Ele chegou diante de Deus e falou: Deus, meu rei, meu bom, eu não mereço. Eu tenho uma dívida enorme contigo. Mas tem misericórdia de mim. Porque se você tiver misericórdia de mim, qual foi a frase dele? Eu vou pagar tudo que eu te devo. Aquele senhor deve ter olhado para ele e falado: você já juntou as notinhas do que você me deve? Você sabe quanto que você me deve? Você me deve é muito. Como assim vou te pagar tudo que eu lhe devo? Aí eu lembro do Debi Lloyd 1. Quem assistiu o Debi Lloyd 1? Lembra quando, enfim, eu não lembro se era o Debi ou o Lloyd, ele pega lá a bolsa de dinheiro e gasta mó grana, e aí ele vai colocando todas as notinhas dentro da bolsa e tal, e aí ele devolve lá para a dona e fala: eu vou te pagar tudo. É a mesma coisa. Tipo, você vai pagar tudo. Não consegue nem pagar uma bicicleta, vai pagar tudo. E eu acho que o Senhor fez uma dessas, assim, tipo, o Senhor olhou para ele e falou: velho, você não tem noção da dívida que você tem. Mas beleza, está perdoado. Mas o que aconteceu? Aquele cara tinha uma dívida enorme, beleza? E ele tinha um conservo que tinha uma pequena dívida com ele, que não era enorme, era uma pequena dívida com ele. E aí aquele conservo fez exatamente como ele fez. Como ele fez? Foi até, enfim, o seu senhor e falou: cara, eu estou te devendo, mas sem misericórdia de mim eu vou te pagar tudo. Olha só a petulância. Aquele servo pegou, deu um chacoalhão nele e falou: ei, vai me pagar tudo e vai pagar tudo agora. Eu tiro o teu dinheiro se for necessário, mas você não sai daqui sem me pagar. O que aconteceu? O rei ficou sabendo disso e ficou chateado. Ficou entristecido. E falou: traz esse babaca para cá. Trouxe o babaca. Ele olhou para a cara dele e falou: velho, você não tem noção da dívida que eu te paguei? Você não tem noção o quanto de carnê da Salfer, da Casas Bahia, o quanto de notinha da C&A, da Marisa. Você não tem noção o quanto de cartão de crédito que eu paguei para você, do teu financiamento do carro, saldei a tua dívida. E agora o fulano de tal está pedindo para você uma porcentagem, uma pequena porcentagem do que eu te dei, você está negando. Só por isso, toda dívida que eu lhe tirei, eu te devolvo. E agora você vai ter que pagar com o suor do teu rosto. E eu não vou te libertar enquanto você não pagar essa dívida gigantesca que você tem comigo. Que loucura, né? Quem acha esse servo burro? Levanta a mão. Eu acho ele muito burro. Pior de tudo que eu descobri que ele parece muito comigo. Mas ele é muito burro, velho. Tipo, ele recebeu muito e negou pouco. E o negar pouco dele o tirou do muito. Porque ele não foi fiel no muito. E é interessante porque esse texto, na verdade, ele fala a respeito de graça. Ele fala que nós recebemos e podemos receber muito mais de Deus. Amém? Mas que na medida que nós recebemos, nós temos uma responsabilidade. E se nós não formos coerentes com essa nossa responsabilidade, algo nos ocorrerá. O que nos ocorrerá? Vai pagar toda a dívida. Olha que interessante. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. É interessante porque esse texto, 2 Coríntios 9, 6, ele está falando primeiro de dinheiro
na igreja. Paulo está falando o seguinte: aqueles que plantam pouco na igreja, colhem pouco. Aqueles que plantam muito na igreja, colhem fartamente. Porque o mesmo princípio que Paulo está usando aqui é o que Jesus falou. Qual foi o princípio? O princípio de que quando nós damos, nós confirmamos que recebemos. Continuando, Lucas 6,37 diz o seguinte: não julguem e vocês não serão julgados. Fica sus. Só não julgar que você não é julgado. Não condenem e não serão condenados. Tranquilo. Não condena e não será condenado. Perdoem e vocês serão perdoados. Quantos aqui precisam do perdão de Deus? Eu preciso demais, velho. Preciso muito do perdão de Deus. Só eu e Jadiá sabe do quanto eu preciso do perdão dele. Preciso demais. Mas aqui existe uma receita de bolo. Perdoem e vocês serão perdoados. Ah, Lipão, você está dizendo então que para nós recebermos a graça nós temos que ter uma boa obra? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para nós termos a graça nós precisamos evidenciá-la de uma maneira. E na verdade, no final das contas, a atitude que nós devemos ter não é algo que veio de nós, mas é algo que nós recebemos. Sabe por quê? Nós só podemos perdoar porque fomos perdoados. Verdade ou não é? Nós só podemos dar porque recebemos. Ou alguém aqui pode dar algo que não é seu? Tirando os políticos brasileiros. Ninguém pode dar algo que não é seu. A gente só dá do que tem. A gente não pode dar de algo que nós não possuímos. Você quer continuar sendo agraciado por Deus? Quem quer? Você quer continuar repetidas vezes recebendo coisas que você não merece? Existe algo que você deve fazer. Qual é esse algo? Olhe para quem está ao teu lado e diga: você precisa aprender a ser generoso. Porque aquela parábola, ela conta exatamente a respeito disso. Ela nos conta que Deus, Ele é generoso conosco. E a nossa falta de generosidade trava a generosidade de Deus. Não porque nós não merecemos, porque a gente sempre não mereceu. Mas porque essa atitude denota algo muito perigoso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas uma coisa que eu posso afirmar com certeza absoluta é que a prosperidade financeira justa, no sentido de não ter que roubar de ninguém para tê-la, ela nasce da generosidade. Pode notar alguém que se tornou rico justamente, sem roubar de ninguém, sem passar perna em ninguém, assim por diante. Essa pessoa se tornou rica porque ela é generosa. É interessante pensar nisso. Porque a graça de Deus, ela pode atuar sim na área financeira, ela pode atuar sim na área de saúde, enfim, tudo. E na medida da nossa generosidade, é a medida que nós recebemos também generosamente de Deus. E muita gente trava a graça de Deus porque é mão de vaca. Porque é mão de vaca. E a Bíblia está falando claramente que quando nós não damos aquilo que nós recebemos, o que Deus faz? Ele tira o que nós temos. Ele toma de volta aquilo que Ele mesmo deu. Lucas, capítulo 12, versículo 48, diz algo bem legal. Quem aqui quer ser muito... Quem quer ser muito abençoado? Levanta a mão. Tipo, quero ter uma família top, eu quero ter uma casa legal, eu quero
ministerialmente ser um cara relevante, eu quero ser um cara abençoado por Deus, enfim. E não aquela bênção, enfim, de gente que não tem fé, né? Tipo, eu quero ser abençoado por Deus, só o seu toque me basta. Né? Não, abençoado do jeito de gente que tem fé, que crê que Deus pode fazer. Você quer ser muito abençoado por Deus? Quer? Olha só o que Lucas 12, 48 diz. Mas aquele que não a conhece e pratica essas coisas, merecedores de castigo, também receberá açoites. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Pode olhar para quem está do teu lado e diga o seguinte: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Você está entendendo? Não sei se você entendeu. Que aquilo que nos é exigido é proporcional àquilo que nós recebemos. Quantos entenderam isso? Foram inteligentes e racionais. É o que o texto está dizendo. Que nós damos o que recebemos. E temos que dar proporcionalmente aquilo que recebemos. Quem tem muito tem que dar muito. Quem tem pouco tem que dar pouco. Mas mesmo o pouco de quem tem pouco é muito. Porque, aliás, vai dizer para você, vamos falar sério, né? Você, quando estava lá no ensino médio e ganhava 20 pilas do teu pai, velho, eu olhava para aqueles 20 pilas e falava, velho, vou comprar uma casa, vou dar entrada no AP. Não é? E o que esse texto está dizendo é justamente sobre isso. Ele está dizendo o quê? Que quem recebeu muito deve dar muito. Aí eu perguntei lá no começo quem se achava agraciado por Deus. Agora vamos fazer uma outra pergunta. Quem se acha muito agraciado por Deus? Levanta a mão. Eu me acho muito. Se o cara levantou a mão tá do teu lado, aí fala para ele, isso significa que você tem que dar muito, velho. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Eu lembro de quantas ocasiões, enfim, eu posso dizer com toda a convicção, por exemplo, que eu tenho uma família abençoada. E, velho, eu lembro que não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, algumas pessoas até presenciaram momentos como esse. Que, por exemplo, eu estava cansadaço, sei lá, saindo do escritório para ir para minha casa, tal, ter um soft night sossegado, sem fazer nada. E aí alguém passa e fala, Lipão, precisava falar contigo. Sabe o que vem na minha mente? A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Eu tenho uma família abençoada, mas significa que eu tenho que ajudar outras famílias também a serem abençoadas. Você entendeu? Eu tenho, enfim, por exemplo, eu tenho hoje uma condição financeira legal. O que isso significa? Isso significa que eu tenho que ajudar outras pessoas a terem uma condição financeira legal. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E é interessante porque isso nos fala de proporcionalidade. E Deus, ele é muito legal porque ele fala de proporcionalidade. E aí talvez, enfim, você, crítico dessa coisa de dar, você já lembra de um texto que diz o seguinte: ninguém dê com pesar, mas todos deem com alegria. Aí você fala, Lipão, verdade, nós temos que dar. Mas nós temos que dar com alegria. Só quando nós sentimos alegria que nós temos que dar. A pergunta que eu te faço é, quando você vai sentir a alegria de dar? Quando? Sabe quando você vai sentir a alegria de dar? Quando você entender que recebeu. Você já viu como é mais fácil, por exemplo, dar uma camiseta que você ganhou? Já percebeu? Dar, sei lá, por exemplo, esse relógio aqui que eu tenho de funk ostentação. Eu ganhei. E, velho, seria muito mais fácil eu dar esse relógio do que dar um outro que eu comprei. De verdade. Você já percebeu como é mais fácil a gente dar aquilo que nós recebemos? Por exemplo, você... A tua mãe fez um almoço. E aí, você chama teus amigos para comer.
Já viu como é mais fácil dar para os teus amigos aquilo que você recebeu? Agora você fez o almoço. E a comida está contada. Você já viu como é mais difícil? Porque o que passa na nossa mente? Eles não merecem receber. Aliás, eu estava vendo um vídeo que eu achei muito interessante, cara. Que mostrava, enfim, duas realidades sociais opostas no nosso país. O primeiro grupo de pessoas foi o seguinte, um cara chegou, foi, enfim, sei lá, uma pesquisa, sei lá o que eles quiseram fazer com aquilo. Mas eles pegaram uma pizza inteira e chegaram para um grupo de pessoas com um pouco mais de condição financeira, tal, assim por diante, e pegaram e deram aquela pizza e falaram, ó, de presente para você, uma pizza, beleza? Para vocês comerem. A galera olhou e falou, pô, valeu, mano. Quanto que é? Não, de graça, para você. Pegaram e levantaram. Aí veio uma pessoa normal, bem vestida, e pediu, depois de passar algum tempo, tal, e pediu, você pode me dar um pedaço dessa pizza? Adivinha o que ele ouviu? Não. Não. Depois fizeram uma reportagem, uma entrevista com eles, e sabe qual foi o argumento por que eles disseram não? Porque eles não mereciam, e enfim, eles tinham saúde e tal, e podiam trabalhar para comprar pizza. Aí, pegaram uma mesma pizza e deram para um mendigo. O mendigo foi lá, felizão, né? Uma pizza, pá, comendo a pizza de boa. Chegou o cara bem vestido, sentou do lado do mendigo, começou a trocar uma ideia e falou para ele, me dá um pedaço. O mendigo tirou um pedaço para ele e deu a caixa inteira de pizza para o outro. Mas sabe por quê? Porque o mendigo é melhor? Não. Mas porque ele tem consciência de que a graça de Deus alcançou ele. Por isso que Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Porque que a maioria dos ricos pensa? Que eles trabalharam muito para ter o que tem. Verdade ou não é? Pergunta para um cara rico, geralmente velhão. E aí, por que você tem o que tem? Desde moleque, com a mão na lavoura. Verdade ou não é? Jesus disse exatamente atribuindo a mesma parábola. Sabe, quem não sabe dar é porque não reconhece que recebeu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para quem está ao teu lado e diga, quem não sabe dar, não reconhece que recebeu. Sabe por que muitas vezes o teu marido tem dificuldade de te dar carinho? Porque ele acha que você foi uma conquista dele. No dia que ele tiver consciência de que você foi graça de Deus na vida dele, não vai faltar carinho no teu lombo. Você entende isso? Porque é um princípio básico. Quando nós sabemos que recebemos, o dar se torna muito mais fácil. O que nós damos prova que sabemos que recebemos. Por que Abraão foi levar e entregar seu filho? Por quê? Lembra de Abraão? Vamos lembrar, enfim, da graça de Deus na vida de Abraão. Abraão era velho, lembra? Sem Viagra. Engravidou a sua esposa Sara, estéril. Que é um cenário mais difícil para gerar um filho. Dentro de um contexto onde não havia nenhum tipo de tratamento para fertilização. Ou seja, Deus foi gracioso e deu a Abraão um filho, Isaac. Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, quero teu filho. O que Abraão fez? Demorou. Por quê? Porque ele sabia que havia recebido. Porque ele tinha consciência de que o filho dele era um milagre. Ele tinha consciência que o filho dele não era uma conquista dele, mas era uma dádiva de Deus. Talvez você esteja olhando para isso, ai, que bonito. Sabe por que você não perdoa teu pai? Porque você acha que merece perdão. Sabe por que você não é generoso?
Porque você se acha o Deus da sua vida. Sabe por que você tem muita dificuldade de dar teu dízimo? Porque você acha que você conquistou o teu salário com mérito próprio. E Deus não teve nada a ver com isso. Sabe por que você é uma pessoa difícil de dar um carinho, de dar um afeto, de dar uma palavra de elogio para alguém? Porque você se acha merecedor do que tem. Abraão entregou com alegria. Aí a gente está descobrindo o segredo da alegria do dar. Mas aonde estava a alegria de Abraão? Porque ele sabia que era Deus que havia dado a ele. Sabe? Quando nós não entregamos, não damos, que seja nosso dízimo, que seja perdão, que seja, enfim, qualquer outra coisa, quando nós não damos, evidencia que nós não cremos na graça de Deus. E outra, quando nós damos sem alegria, também evidencia que nós não cremos na graça de Deus, mas aí tem um problema maior. Qual é o problema maior? Que nós não cremos na graça de Deus e mesmo assim estamos querendo comprar a graça dele. Que loucura, né? Abraão deu com alegria, porque ele sabia que aquilo que ele tinha era graça. Era graça. E quem recebeu de graça, a coisa mais normal do mundo é dar de graça. É ou não é? Deus quer, não só quer, mas eu acredito que está, e ainda quer mais, te abençoar muito. Olha para quem está ao teu lado e diga, Deus quer te abençoar muito. Sabe, você está pensando, enfim, você tem lá teus sonhos, o que Deus diz a respeito dos teus sonhos? Que Ele tem sonhos mais altos que os seus. Você está lá no teu curso, lá, tal, acha que aquilo lá é teu fim. Deus tem caminhos mais altos que o teu. Deus quer te abençoar muito. Mas sabe o que você tem que aprender? Aprender a dar na medida daquilo que você já foi abençoado. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Sabe de umas coisas que eu tenho certeza acerca da minha vida? Que Deus ele tem me colocado sobre muito, e tem mesmo, de verdade. Eu já disse para vocês, eu me considero o cara mais abençoado do universo. De verdade. Eu olho para a galera, tipo... eu sou muito abençoado, velho. Eu olho para minha esposa e falo, pô, velho, ostentação, mano. Eu olho para meus filhos e falo, pô, quem tem esse moleque divertido assim, velho? Eu me considero muito abençoado. Mas sabe de uma coisa que eu tenho certeza acerca da minha vida? Que eu não sou abençoado porque eu mereço ser abençoado. De fato nenhum. Mas eu sou abençoado e continuo sendo abençoado. Porque uma das coisas que quem está na minha volta percebe é que eu dou tudo que eu posso dar. E eu tenho alegria de dar. Sabe por que eu tenho alegria de dar? Porque eu sei que eu recebi. Você sabe que você recebeu de Deus, cara? Ei, você sabe que essa tchutchuca aí que está do teu lado foi um presente de Deus? Você sabe? Você sabe que teu filho foi um presente de Deus? Sabe que a tua vida foi um presente de Deus, cara? Na medida que nós reconhecemos o tamanho da graça de Deus por nós, a nossa responsabilidade é dar. E preste atenção. Existe algum mérito em nós, em dar algo que nós recebemos? Por exemplo, imagine o seguinte, eu pego aqui e te dou R$100. Beleza? Existe algum mérito em você sair na rua, trombar um cara que está pedindo R$1 e você dá R$1 para ele? Existe algum mérito? Nenhum. Sabe por quê? Porque o dinheiro que você tem não foi você que conquistou, foi graça. Existe algum mérito em dar? Não, porque a gente só dá daquilo que recebe. Exatamente por isso que dar não é uma boa obra, mas é uma responsabilidade, um reconhecimento da graça de Deus.
Exatamente por isso que não é uma questão de medida, tipo, eu dou e aí Deus olha para mim e fala, uau, ele deu, vou abençoá-lo. Não, mas é porque ele deu que nós damos. Nós o amamos porque ele amou primeiro. Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Nós damos o nosso dízimo porque ele deu o nosso salário. Ou por um acaso, algum dia Deus pediu algo que você não tinha. Você lembra desse dia? Quando Deus te pediu algo que você não tem? Você lembra desse dia? Nunca. Aliás, quer saber uma coisa de Deus? Ele nunca vai pedir algo que você não tem. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você não pode dar algo que você não tem. Porque você é incapaz de conquistar algo que você não tem, a não ser que Ele te dê. Simples assim. A maior evidência de que nós somos agraciados por Deus não é se nós temos domínio próprio, isso ou aquilo outro. Porque isso é graça de Deus. A maior evidência que nós entendemos, não é nenhuma questão de crermos, mas que nós entendemos a graça de Deus, é a medida da nossa generosidade. E velho, presta atenção, eu não estou falando apenas acerca de contribuição na igreja. Estou falando de generosidade em vida. Porque não adianta nada você ser generoso na igreja e ser um mão de vaca com tua esposa. Não adianta nada você ser generoso no teu dízimo e ser um mão de vaca com um cara que pede dinheiro lá na rua. Porque a generosidade não está em dar à igreja, mas está em compreender que tudo eu recebi de Deus e eu devo ser um canal da bênção dele e dar para quem precisar receber algo de mim, inclusive a igreja. Amém? Eu acho isso muito louco. Sabe por quê? Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus diz, tragam todos os dízimos para o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, Deus está dizendo, ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Quem não tem onde guardar a bênção faz o que com a bênção que recebeu? Dá. É ou não é? Mas sabe qual é o nosso problema? Que a gente é muito abençoado e faz mais alguns armários para caber mais roupa. É ou não é? Que a gente é muito abençoado e pensa em como a gente vai comprar um carro melhor. Que a gente é muito abençoado e pensa em quantos relógios eu vou conseguir colocar nos meus pulsos. É ou não é, cara? A maior evidência de que você entendeu que você é agraciado por Deus é na medida que você dá. E na medida que você não dá, é o que Deus trava na sua vida e a graça de Deus para de fluir em você. Sabe de uma das coisas que eu tenho evidências empíricas a respeito da onda? A onda tem prosperado, tem crescido pra caramba, porque a gente tem dado muito. Verdade ou não é? Você conhece, você é apacentador, você vê o teu apacentador, o corre que ele faz. Ele dá pra caramba. E Deus tem feito prosperar. Mas uma das coisas que não é verdade acerca da onda é que as pessoas têm prosperado financeiramente, a não ser um ou outro acolá e acá. Mas sabe por que eu penso que muita gente não tem prosperado financeiramente? Por uma coisa bem simples. Estatisticamente, dentro da onda, 1/6 da onda é dizimista. 1/6. E o que a gente está aprendendo hoje da Bíblia, não sei eu que estou inventando, é o quê? Que quando nós não damos, Deus para de dar para nós. Não para no sentido tipo, vai morrer de fome, desgraçado. Aquele cara foi assim que aconteceu, mas ele é misericordioso e continua dando umas bolas para nós. Você precisa aprender a dar, velho. Na moral, você precisa aprender a dar. Sabe por quê? Presta atenção. Deus te agraciou
com toda sorte de bênção celestial, para que você seja a manifestação da graça dele nesse mundo. Você está entendendo? Para que as pessoas lá no teu trabalho olhem para você e falem, velho, esse cara é demais, ele cumprimenta todo mundo. Só porque Deus te abraça quando você está orando. Para que as pessoas olhem para você e falem, meu, esse bicho é pecador, mas vamos dizer uma coisa. O bicho é bom, cara, o bicho é generoso pra caramba. Ele faz umas cagadas no trampo lá de vez em quando que eu até penso que esse bicho é crente. Mas o tamanho da generosidade dele me espanta. Deus nos chama para ser manifestação da graça dele nesse mundo. E a pergunta que eu te faço é simples. Quem quer ser manifestação da graça de Deus nesse mundo? Se você quer, aprenda a dar. Amém? Vamos orar? Baixa tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, como nós somos tardios para entender algo tão simples. Como nós somos vacilantes, ó Pai, nos nossos pensamentos, nas nossas elucubrações, nas nossas teologias. E muitas vezes, ó Pai, falhamos em coisas tão simples. Infelizmente, o cristianismo está carregado, Senhor, de legalismo para todo canto. Enquanto o Senhor está olhando para nós e dizendo, as virtudes vêm de mim, não vêm de você. Enquanto, muitas vezes, temos retido aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido bondoso, pelo menos comigo, e acredito que com uma galera aqui. Porque eu digo por mim mesmo, eu merecia estar no inferno, Jesus, o Senhor sabe disso. Nos ensina a ser bondoso como tu. Não simplesmente que essa virtude seja gerada em nós, mas que nós tenhamos consciência da tua bondade, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua generosidade para conosco, para que sejamos manifestação da tua graça nesse mundo. Porque nós entendemos que a maneira como nós demonstramos graça nesse mundo não é sendo perfeito, porque assim já não seria mais graça, mas é sendo gracioso como tu é com a gente. Opera isso em nós. Opera em cada um de nós, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai, das nossas prisões meritocratas. Liberta-nos, ó Pai, das nossas cadeias que nos dizem que nós merecemos, que nós somos bons, que nós fizemos, que nós realizamos. Tira a glória de nós e pega ela para Ti, Pai. Tira o mérito de nós e pega ele para Ti. Para que simplesmente possamos curtir a Tua graça e sermos manifestação da Tua graça nesse mundo. No nome de Jesus. Amém. Olha aí para quem está ao teu lado. Diga assim, Deus quer te agraciar com tudo que você precisa. E muito mais. Mas para isso, você precisa aprender a dar na medida que você recebe. Amém? É nóis.